Boa noite a todos. 10h44 da noite, acabou agora aí o derby, né? O Corinthians foi superado aí pelo Palmeiras, né? Essa aqui é a sétima rodada do Campeonato Paulista, tem mais uma ainda. E, bom, a gente perdeu esse jogo, mas, pô, muitos erros individuais aí de alguns jogadores, né? Que custaram aí o resultado, né? Bom, antes de eu comentar aí tudo que foi o jogo, né? Para vocês. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal, curta o vídeo, as notificações para que você receba mais vídeos como esse. Comenta aí o que vocês acharam do jogo, tá certo? Compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, que você vai estar me ajudando aí, tá bom? Bom, vamos lá. Dorival escalou hoje o Corinthians aí, Hugo Souza no gol, dupla de zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Lateral esquerda, Matheus Bidu. Lateral direita, Matheus. Os homens de meio campo aí, Ranielli, volante André e Breno Bidon. Né, e Matheus Pereira, foram os quatro. Os três jogando ali mais recuado, né? O Ranielli à frente dos zagueiros. O André, um volante de contenção e criação também, né? Que ele faz muito bem isso. Consegue sair da pressão. Matheus Pereira também, distribuindo ali a bola, né, jogando para frente. E o Bidon armando o time aí. À frente tivemos Memphis e Yuri Alberto. Essa foi a escalação do Dorival para o jogo de hoje. E o Corinthians, cara, começou muito bem o jogo, né? Começou bem ali, pressionou o Palmeiras. Eu achei até que o Corinthians teve muito mais chance de matar o jogo, mas, né, futebol é isso, quem não faz leva, cara, e eu sabia disso desde o início, né? Se não matasse o jogo ali, os caras iam chegar numa oportunidade que eles tivessem, eles iam fazer, e foi o que aconteceu, infelizmente. Primeiro minuto de jogo, acho que 1 minuto e 46 de jogo, o Bidu, né, cruzou, o Gomes furou a bola, né, tipo assim, furou o domínio, o Memphis dominou, ele fez o pivô ali, né, na hora que ele dominou, ele já tentou fazer o pivô girando, ele tocou pro Yuri Alberto e avançou com ela, né, e aí o Yuri Alberto finaliza, a zaga cortou, mandando para escanteio ali, primeira chegada já com perigo no primeiro minuto do Corinthians. Aí aos 12 minutos o Mateuzinho vê a infiltração do Memphis, toca para ele e ele cruza. E o Yuri Alberto cabeceia para fora, levando muito perigo, né? 17 minutos, Mateuzinho lança o Memphis em velocidade. Ele ganhou essa, por incrível que pareça, no primeiro, na hora que o Mateuzinho lançou, ele correu, ele tentou ali dar o toque, bateu no zagueiro, voltou nele ainda. Ele fez a parede, vê o Bidon invadindo, né? Já vieram dois na marcação do Memphis na hora que ele tá de costas aqui fazendo a parede, esperando a infiltração de alguém. O Bidon entra, ele já vai dar o passe certinho ali. E aí o Bidon, dentro da pequena área, né? Ajeitou ali pro pé esquerdo, cara. E aí ele pegou e bateu colocado, mas bateu muito para fora, né? Aí faltou calma, né? Mandou uma grande chance aí, desperdiçou uma grande chance do Corinthians possivelmente fazer 1 a 0 aí já no início do jogo, né? Aí aos 37 minutos, os 37 minutos foi o momento em que o Memphis bateu o pênalti, né? Antes disso, ali para os 35, quase 36, teve um lance onde o Corinthians cruzou uma bola na área e o Gustavo Henrique vai tentar cabecear e aí o ex-goleiro aí, né? Carlos Miguel, esse cara aí, esse trairão aí, né? Ele vai e vai com as duas mãos assim, acerta o Gustavo Henrique. Para os narradores aí, uma vergonha, né? Esses caras aí que comenta futebol, vive futebol, não saber o mínimo, né? Com certeza é pênalti, por mais que a bola não estava sendo mais disputada, o Gustavo Henrique cabeceou, ela foi para fora, mas foi um lance de pênalti, com certeza, pênalti claro. Eu tenho certeza que se isso aí fosse pro adversário, eles falariam pênalti, sem dúvida, pênalti, mas indiscutível. E aí foi um pênalti, né? O Klaus, engraçado, o pênalti, o Klaus marcar um pênalti desse, né? Contra a equipe em questão aí, né? É, E aí o pênalti foi assinalado, né? Os comentaristas ridículos aí na observação deles falando que não foi pênalti. É patético a falta de critério aqui no Brasil, a despreparação desses ex-jogadores aí, desses comentaristas e tudo mais, né? É por isso que o futebol brasileiro é do jeito que é, né? Uma vergonha. Mas enfim, aí aos 37 minutos, porque lembrando, o lance tá até passando ali, ó. O cara só vai no corpo do Gustavo Henrique e derruba o cara dentro da área. Mas enfim, né? Aí aos 37 minutos, um lance que não foi visto,
né? Antes do Memphis fazer a cobrança, o Andreas Pereira cavou ali, né? Ficou esfregando a chuteira ali na marca da cal para arrancar a grama, né? E deixar ali escorregadio pro batedor. E aí ninguém viu isso aí, né? No momento o Klaus não viu, ninguém viu e por assim ficou. E aí aos 37 minutos o Memphis vai fazer a cobrança, deslocou o goleiro lá, né? Vou nem ficar dando ibope pra esse cara aqui não. Mas aí deslocou o goleiro e aí escorregou, mandou pra fora, né? Infelizmente. Futebol tem disso. Ah, foi displicência? Não foi, cara, acontece. Né? Escorregou ali e é isso. Tivemos 5 minutos de acréscimo ali no primeiro tempo e não teve mais nada além disso. Fim do primeiro tempo. Ao meu ver, Corinthians muito superior, né, ao Palmeiras aí no primeiro tempo, mas muito superior. O Palmeiras não chegou com perigo nenhuma vez, só se defendeu e tentou sair no contra-ataque. Vitor Roque foi anulado hoje pelo Gabriel Paulista, que fez todos os desarmes limpo na bola ali, certeiro, não arrumou nada, né? Aí os times foram pro intervalo, tivemos a volta aí sem alterações do lado do Corinthians. E aí aos 60 minutos, né, o Palmeiras saiu jogando errado, o Mateuzinho se antecipou, ele levantou, já chegou roubando e levantando a bola pro Memphis. Ele dominou, ajeitou e finalizou, e aí o goleiro dos caras lá mandou para escanteio, né, mais uma defesa. Aí aos 65 minutos o Bidu rouba a bola, ele avança com ela e finaliza. Ele bateu forte e aí mais uma vez o goleiro dos caras mandou para escanteio, né? 66 minutos, em boa transição de passe ali do Corinthians, o Mateuzinho fez a infiltração na pequena área, ele recebe essa bola, né? E cruzou rasteiro. Ninguém do Corinthians lá na área para conferir ali, né? A bola passou ali por todo mundo da zaga do Palmeiras e aí o defensor só jogou para fora. Aí aos 67 minutos, em uma cobrança de escanteio, o Gabriel Paulista cabeceou a queima-roupa ali e mais uma vez o goleiro dos caras defendeu, né? Mais uma, a queima-roupa. E aí pra vocês verem, ó, o Corinthians pressionando, mas a bola não queria entrar, né? Aí aos 74 minutos, o Dorival tirou o Matheus Pereira e colocou o Garro. Aos 77 minutos, o Mateuzinho, ele se atrapalhou. Cara, que bizarro, velho. Ele se atrapalhou sozinho com a bola lá pra tentar meio que dar um passo pra trás. Dar um passo pra trás, não. Ele recebeu essa bola, foi tentar sair jogando, se atrapalhou, foi desarmado. E aí o Luiz lá, né, jogador dos caras aí, avançou sozinho, né, com ela. Foi levando, ficou cara a cara com o Souza. E aí o Mateuzinho veio de trás, no pique ali mesmo, e desarmou ele na bola. Foi limpo o desarme. Poderia ter sido o primeiro gol dos caras aí. E o Mateuzinho importantíssimo, né? Aí aos 84 minutos o Garro perdeu uma bola no meio de campo, né? O Palmeiras conseguiu é, armar o contra-ataque. E o Maurício, né, o meia lá, finalizou, bateu forte. Ela ainda desviou no Gabriel Paulista. O Hugo Souza ainda defendeu ela, mas defendeu ela pra frente, né? E aí na sobra o Flaco Lopes mandou pro gol, né? Gol dos caras aí era aquilo que eu mais temia, né? O Corinthians desperdiça a chance e os caras vão lá numa chegada, vai e mata o jogo, né? Aí o cara foi comemorar, chutou a bandeirinha do Corinthians, deu uma confusão lá, né? Previsto, né? Um clássico como esse, e aí o cara vai e chuta a bandeirinha. Comemorar, não tem onde ele comemorar, ele tem que comemorar ali mesmo, né? Não é torcida única. Agora, chutar é o grande problema aqui, né? No estado de São Paulo, né? Nos clássicos. Mas enfim, né? Aí tivemos 8 minutos de acréscimos e aos 91 o Dorival tirou o Bidu e colocou o Vitinho. Teve mais um minuto de jogo. E aí uma coisa curiosa, ali nos 92 minutos, o goleiro dos caras lá, né, aquele trairão lá, caiu e ficou fazendo cera, né? Pediu atendimento médico numa parada que nem. Foi ele que se esbarrou lá no jogador do Corinthians, não fez absolutamente nada, mas ele foi inteligente, né? Ganhou tempo pro time dele. E aí é, ficou 3 minutos enrolando entre o atendimento, a hora que foi autorizado ele ficou enrolando para bater o tiro de meta, falando que o Memphis estava muito na frente, aí o Memphis derrubou o cara, isso e aquilo outro. Não, isso aí foi em outro lance. E ficou enrolando, ganhou 3 minutos aí nisso daí. E o árbitro simplesmente olhou, não deu nada, não fez nada, nenhuma atitude. Mas o Hugo Souza tomou um amarelo por enrolar 8 segundos com a bola, né? 10 segundos no caso, né? Aí ele tomou um amarelo.
E no lance de hoje não tem punição. Tivemos mais um minuto de acréscimo e o fim de jogo. Esse jogo aí, numa postura assim, como que eu posso falar do Corinthians, né? Cara, ridículo, né? Como que você ganha do Flamengo aí, um dos melhores elencos do país, você é dominante contra esse Flamengo, e aí hoje num derby em casa, você desperdiça tudo aquilo, não consegue criar, né? Teve um certo momento ali do fim do jogo, depois que o Corinthians tomou o jogo, tomou o gol, era só passe para trás e pro lado, tentando a mesma coisa, chuveirar na área, falta criatividade no time, né? E o Dorival hoje foi desprovido de inteligência. Por quê? Porque como que ele tirou o Matheus Pereira, que estava jogando, estava já, né, no calor do jogo, colocou o Garro, cara. O Garro não fez nada, o Garro simplesmente foi desarmado, deu o contra-ataque pros caras e nós tomamos gol. O Garro não, depois que o Garro se lesionou e teve aquele caso dele lá, ele não é o mesmo jogador, ele não consegue armar jogo, ele não consegue dar passe decisivo, ele não consegue nem fazer gol, ele não consegue nem jogar. O Garro ele não tem condição, cara. Foi um bom jogador quando chegou, depois daqueles problemas que ele teve lá, é um jogador que não agrega em nada, não faz a mínima diferença, mais atrapalha do que ajuda quando entra. E aí o Dorival tem a genial ideia de colocar ele. É brincadeira, né? Bom, perdemos o clássico aí, né? Nada perdido, porque a gente está na zona de classificação ali, falta mais um jogo, que é contra o São Bernardo fora. Creio eu que o Corinthians possa ganhar esse jogo aí, né? E depois a gente vai ver nos mata-matas. Perdemos esse jogo agora, né? Um clássico aí disputado contra o nosso maior rival, mas ainda tem as fases de mata-mata. E a gente sabe que o Dorival no mata-mata ele é diferente, né? E a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai pegar o Palmeiras de volta aí nos mata-matas e aí a conversa vai ser diferente. Não importa se seja lá no estádio deles ou aqui na arena, né? Não tem problema. Cada jogo é um jogo. Eu espero que esses jogadores tenham a postura de jogar com mais vontade e treinar pênalti, né? Porque é impressionante. Dos últimos 6 pênaltis só converteu um. Todo mundo errou, cara. É impressionante. Um aproveitamento muito baixo, sabe? Para jogador profissional perder pênalti. Que vergonha, que vergonha. O Memphis tá bom, foi um azar do cara hoje. Mas e o Yuri Alberto? Perdeu vários, né? Perdeu contra o Santos, perdeu uma série deles, perdeu contra o Flamengo, aquele ridículo lá pelo Brasileiro ano passado. Tem que treinar a batida de pênalti, ser mais confiante nesse aspecto. Saudade Fábio Santos, porque ali sim era batedor, viu? Ali pode ter certeza que o cara podia fazer um buraco ali no estádio ali que ele ia fazer o gol. Bom, na minha opinião aí, vou falar aqui os jogadores que eu acho que foram bem hoje. Gabriel Paulista, né, muito bem, muito seguro na zaga. O Gustavo Henrique foi bem também, apesar dele ter dado uma falhadinha ali no último lance do jogo, quase ali, que deu um contra-ataque pros caras, mas foi só isso, nada demais. Hum, Bidu, eu achei que fez uma boa partida, falhou em alguns momentos também, assim como o Mateuzinho, mas foram bem na partida, né? Ah, o André, o volante, bem na partida. Bidon, primeiro tempo apagadíssimo, errou tudo que tentou, mal demais. Foi uma partida muito abaixo, não é isso que a gente espera dele. Mas no segundo tempo ele se redimiu aí e jogou mais, né? Jogou bem mais bola ali. Foi ainda decisivo no lance, né? Onde o Flaco Lopes pegou na frente em velocidade e avançando com ela. E na hora da finalização ele se jogou na frente lá e acabou cortando a finalização ali, mandando para escanteio. Foi vibrar com a torcida porque ele conseguiu fazer esse desarme, que poderia ter sido um lance de gol dos caras, né? E ele conseguiu evitar. Quem mais? Matheus Pereira, achei que muito mal hoje, jogou dormindo, né? Errou um monte de passe aí, errou um monte de coisa, só jogava para trás e pro lado, parece que estava com medo do jogo, né? Apesar de, o Garro entrou, eu falei que o Garro não tinha que ter tirado o cara para pôr o Garro. Os dois mal no jogo, mas ele pelo menos já estava jogando, não ia dar essa viajada ali que o Garro deu, né? O grande problema é que o Garro ele fica levando ali, esperando alguém marcar falta, aí não marca. Aí ele é desarmado e nós toma. Foi o que aconteceu hoje. Yuri Alberto, pô, correu ali, mas pouco participativo no jogo, né? Não foi contundente hoje. Felizmente hoje aí ele, assim como o 9 dos caras lá, o Vitor Roque não fez nada, ele também não fez nada. Memphis mal demais, ridículo, a atuação dele foi ridícula hoje. Nossa, que vergonha da atuação dele, errou tudo. De novo, teve azar no pênalti lá, mas ridículo também.
errou tudo, não fez nada, nada, que vergonha. Contra o Flamengo também, perdeu o gol na cara do gol lá, pelo amor de Deus, é outro que também tá na nhaca, né, não consegue jogar, impressionante. Bom, na minha opinião, e o Hugo Souza ali, o que eu posso falar? A bola chegou uma vez lá e ele defendeu, mas infelizmente no rebote aí o Flaco acabou fazendo o gol, né? Não foi culpa dele, ele fez a defesa inicial, né? Ainda desviou, uma defesa muito difícil. E aí na sobra é complicado. Bom, vitória dos caras aí, né? Eu achei que o placar mais justo teria sido um empate. Mais justo. Mas como futebol não é assim, né? A gente sabe que se você não faz, se você não mata o jogo nas oportunidades que você tem, seu adversário pode chegar em uma bola só e decidir o jogo. E aí foi o que aconteceu. Mas no geral, o Corinthians jogou muito mais do que o Palmeiras, foi muito superior em questão técnica, né, e tática. Mas a gente teve a infelicidade aí num contra-ataque, os caras matar o jogo e vida que segue, né? Agora a gente espera aí o próximo jogo contra o São Bernardo. E aí, depois que saírem os confrontos para mata-mata, a gente vai saber quem que a gente vai enfrentar. E eu, como eu disse anteriormente, creio que o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras de novo nos mata-matas. E aí eu espero que a conversa seja diferente, que esses jogadores analisem o que foi esse jogo de hoje. Começar a treinar finalização, começar a ser mais contundente em campo, porque não pode cometer esse tipo de erro num jogo como esse, né? Acontece, uma hora a gente perde, outra hora a gente ganha. É isso. Um grande abraço a todos, um bom final de semana, fiquem com Deus, tchau.